Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao Prolabore Online. Hoje nós vamos fazer a nossa quinta aula prática nessa caminhada rumo ao sucesso no exame de ordem, no 13º exame de ordem, na segunda etapa, na modalidade Direito Tributário. Essa aula, além de se dirigir a esses alunos, também será vista pelos meus alunos do 10º período do curso de Direito da Faculdade Padre Arnaldo Jansen. Agradeço ao professor Carlos Cruz, que permitiu gentilmente que essa aula fosse transmitida aos meus alunos. Ok? Muito bem, vamos lá, sem maiores demoras. A empresa estatal criada por lei e prestadora de serviços públicos, mediante delegação da União, com sede em Belo Horizonte, recebeu no mês de janeiro de 2008, do estado de Minas Gerais, vários lançamentos do IPVA, carnês, relativos à sua frota de veículos licenciadas no estado de Minas Gerais e utilizados no exercício das funções que lhes são pertinentes. Muito bem, começando assim, vamos então qualificar a empresa estatal. Na época em que essa questão apareceu na prova, houve muita crítica pelo uso do nome de empresa. Tá? Agora, se ela é criada por lei, evidentemente que nós estamos diante de uma autarquia. Então, nós estamos diante de uma autarquia. Então, essa empresa criada por lei é uma autarquia. Diz mais, diz que prestadora de serviços públicos mediante delegação da União. Então, mediante delegação da União. Então, nós estamos diante de uma autarquia federal. Ok? Essa autarquia federal recebeu, no mês de janeiro de 2008, do estado de Minas Gerais, vários lançamentos do IPVA relativos à sua frota de veículos licenciados no estado de Minas Gerais e utilizados no exercício das funções que lhes são pertinentes. Os referidos lançamentos referem-se a fatos geradores ocorridos de janeiro de 98 a janeiro de 2008. Cabe ressaltar que a empresa A nunca havia recebido qualquer cobrança de IPVA sobre a propriedade de seus veículos. Caso esteja obrigada a pagar a mencionada exação, terá um forte impacto no seu caixa. Por não concordar com a exigência do IPVA, a aludida empresa contrata-o após processo licitatório para propor uma medida judicial que afaste a cobrança do IPVA de imediato. Pede ao cliente que a referida medida judicial seja a mais célere possível, e não acarrete maiores ônus em caso de perda da ação. Claro, em caso de perda da ação. Muito bem. Olha só, que a empresa tem os veículos consta do próprio enunciado. Todo mundo que possui veículos pratica o fato gerador do IPVA. Então, que essa empresa que praticou o fato gerador do IPVA, não há dúvida. Claro, o que levaria uma pessoa que pratica o fato gerador a não querer pagar determinado imposto? Ora, ela poderia ser imune ou estar isenta.
Claro? Ora, veja que o enunciado, embora objeto de crítica, deu toda a dica do mundo de que essa sociedade era uma autarquia. Olhe lá. A empresa estatal, criada por lei, prestadora de serviço público, contratou advogado através de processo licitatório. Ora, a dica estava clara, que essa era uma autarquia. Muito bem, vejamos agora o que acontece com as autarquias em relação... Deixa eu só abrir aqui o texto da Constituição. Olha lá, as autarquias e fundações são imunes ao pagamento de impostos. Essa imunidade é a imunidade recíproca. Olha lá, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6º, instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Então, veja bem, essa imunidade se aplica também às autarquias e fundações. Então, autarquias está aqui, criadas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas atividades essenciais ou delas decorrentes. Ora, essa empresa pública de que trata o enunciado é, a todos os olhos, uma autarquia. Os bens, os veículos que foram objeto de notificação, ou seja, de lançamento do IPVA, são, como diz o próprio enunciado, destinado às suas atividades essenciais. Então, para mim está muito claro que essa frota de veículos é uma frota de veículos imune ao pagamento de impostos, notadamente o pagamento do IPVA. Ok? Muito bem. Então, olhe só. Se ela é imune, não há que pagar imposto nenhum. Ok? Muito bem. Agora, será que o juiz vai entender que essa estatal, que essa autarquia é imune? Nunca se sabe. A gente não pode imaginar o que vem da cabeça do juiz, muito menos em se tratando de prova do exame de ordem. Claro, muito menos em se tratando de prova do exame de ordem. Então, nós temos que verificar na prova, na questão, todas as possibilidades de afastar o pagamento desse tributo. Veja que, se o juiz reconhecer a imunidade, não há dúvida de que nada deverá ser pago. Mas será que o juiz vai reconhecer a imunidade? A gente não sabe, a gente não pode predizer. Então, vamos ver se tem alguma outra situação que a gente possa deduzir como matéria que leve ao não pagamento. Vejamos lá. Voltando ao enunciado, eu tenho que os tributos em questão são relativos ao período de janeiro de 98 a janeiro de 2008, ou seja, são aí 10 anos de tributo. 10 anos é muito tempo, claro. E como eu já disse para vocês quando nós falamos sobre prescrição e sobre decadência, as relações de natureza obrigacional não foram pensadas para durar a vida inteira, claro? Então, eu começo a questionar aqui, a perquirir de eventual efeito da
decadência. A decadência, como você sabe, está prevista lá no artigo 173 da Constituição, desculpe, do CTN. Então, CTN 173, inciso 1º, claro? Inciso 1º, o prazo decadencial é de 5 anos. É de 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Claro? Muito bem. Olha só, o lançamento poderia ter sido realizado. Muito bem. O período vai de 1998 a 2008. Ora, eu posso ter uma ideia de quando houve a decadência de cada ano desse, se eu começar do ano mais moderno. Então, veja bem, para o lançamento que foi feito no ano de 2008, ou seja, até 31/12/2008, eu vou contar para trás. Então, olhe lá, estou no ano 8, não é isso? 7, 6, 5, 4, 3. Então, fato gerador em 2003. Vamos ver se fechou. Olhe lá. Fato gerador em 2003, o primeiro dia do exercício seguinte é o termo inicial do prazo decadencial. Então eu conto assim, 4, 5, 6, 7, 8. Então veja bem, para o ano de 2003 não está decaído ainda, não está decaído. Por que não está decaído? Porque se o fato gerador ocorreu em 2003, vamos de novo, vamos contar. Começo a contar no dia 1º de janeiro de 2004. 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho até 31 de dezembro de 2008. Como o lançamento foi feito em janeiro de 2008, evidentemente, em relação ao exercício de 2003, não está decaído ainda o direito de lançar. Ora, se 2003 não está, provavelmente 2002 esteja. Então vamos lá. Para fato gerador em 2002, o prazo decadencial vai até, vamos lá, estou em 2002, começo a contar em 2003, 3, 4, 5, 6, 7, 31 de dezembro de 2007. Ora, esse aqui então já está decaído. Por que já está decaído? Porque o lançamento foi feito em janeiro de 2008, portanto, depois de 31 de dezembro de 2007, ok? Muito bem, pessoal, olha só, nessa situação aqui, eu tenho que 2002, os fatos geradores de 2008 já estão decaídos. Então, tudo que é de 2002 para trás já está decaído também. Então, olha lá, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Isso aqui tudo já está decaído. Tá? Isso aqui tudo já está decaído. Ok? Então, veja bem. Se o juiz entender que a autarquia não é imune, ela só deverá pagar o IPVA de 2003 em diante, porque até 2002 está tudo decaído, ok? Está tudo decaído, claro?
Muito bem, então tem dois argumentos. Tem o argumento da imunidade e tem o argumento da decadência. Claro? Será que cabe a gente aviar um mandado de segurança? Vejamos. Qual é o direito líquido e certo? Ora, é não se submeter ao pagamento do IPVA. Não se submeter ao pagamento do IPVA. Ou não se submeter ao pagamento. Vamos melhorar aqui. Ao invés de não submeter, vamos colocar extinção dos créditos tributários anteriores a 2003. Anteriores a 2003. Claro? Ora, se de 2003 para cá está decaído, ou seja, o crédito tributário já está extinto pela decadência, não faz sentido que a gente venha a lançar o IPVA desses períodos, ok? Então, senhores, como é que eu provo o direito líquido e certo? Exibindo a notificação de lançamento, claro? A notificação de lançamento, que nada mais são do que os carnês do IPVA. Os carnês do IPVA, ok? Muito bem. Tenho direito líquido e certo, posso prová-lo de plano e o prazo. O prazo é menor que 120 dias, porque o lançamento foi em janeiro de 2008 e, segundo o enunciado, nós estamos em 30 de janeiro de 2008. Claro? 30 de janeiro de 2008. Então não resta a menor dúvida que o prazo de 120 dias ainda não se escoou. Claro? Por outro lado, o enunciado é bem claro ao dizer que ele quer uma ação de natureza mandamental. Olhe lá. Pede o cliente que a referida medida judicial seja a mais célere possível e que não acarrete maiores ônus em caso de perda da ação. Ora, a ação mais célere, com certeza, é o mandado de segurança. E em caso de perda da ação, não há que se falar em honorário de sucumbência. Claro? Se não há que se falar em honorário de sucumbência, ficou fácil. Ok? A ação de escolha é o mandado de segurança. Claro? Muito bem. Então você já tem toda a condição do mundo de redigir essa peça. Nós vamos fazer aquele pedido de sempre, que você pare o vídeo ou reveja se alguma coisa não ficou clara, pare o vídeo, redija a petição no prazo máximo de 1h40 e depois volte para ver a sugestão de redação comparando com a sua redação, ok? Então vamos parar e vamos redigir. Claro? Estou esperando. Muito bem, pessoal. Estamos de volta, então, depois da redação desse mandado de segurança. Claro? Nós vamos começar, evidentemente, pelo endereçamento. E eu tenho certeza que você acertou, porque você está atento ao saber que uma autarquia federal tem como juiz
juiz competente para julgar os seus interesses, um juiz também federal. Então, a ação será dirigida a um juiz federal. Vejamos lá. Excelentíssimo senhor juiz federal da, não sei qual, vara da seção judiciária de Minas Gerais. Empresa A, autarquia federal, criada pela lei e que se dedica à prestação de serviços concedidos pela União, com sede em Belo Horizonte, na rua tal, número tal, escrita no CNPJ sob o número tal, o seu advogado, que receberá intimações na rua tal, número tal, nessa cidade, vem à presença de Vossa Excelência, impetrar, com arrimo no inciso 59 do artigo 5º da Constituição e no artigo 282 e 1º e seguintes da Lei 12.016/2009, impetrar mandado de segurança. Então, veja, aqui está o fundamento legal para a minha ação. Claro, o fundamento legal para a minha ação. Em face de ato ilegal praticado pelo senhor delegado fiscal da Receita Estadual em Belo Horizonte, com domicílio funcional na rua tal, número tal, em Belo Horizonte, MG, autoridade essa, lotada no estado de Minas Gerais, e o faz nos seguintes termos. Olhe lá, dos fatos. A impetente é uma autarquia que se dedica à prestação de serviços públicos, mediante delegação da União, e, para tanto, possui uma frota de veículos licenciados no estado de Minas Gerais. Para sua surpresa, já que tal nunca ocorrera, recebeu em janeiro de 2008 diversos canês para pagamento de PVA em decorrência da propriedade de seus veículos, com vencimento para o próximo dia 1º de março. Por entender descabida tal exigência, a impetente bate às portas do Poder Judiciário. Então, a estrutura do pedido é a de sempre. Quem que eu sou, o que aconteceu, por que eu estou aqui, ok? Muito bem. Do direito. Primeiro vamos começar arguindo a imunidade, porque se o juiz acatar a imunidade, nós não temos que pagar nada de PVA. Veja lá, patrimônio, renda e serviços vinculados às atividades essenciais das autarquias ou deles decorrentes são imunes em relação aos impostos, ou seja, a tributação do seu patrimônio, renda e serviço por impostos é impossível em virtude da falta de competência tributária. Os veículos cuja propriedade se pretende tributar integram o patrimônio da autarquia e, como é fato notório, são utilizados unicamente na prestação de serviço. Em virtude da imunidade outorgada pela Constituição impetente, a exigência do IPVA em decorrência da propriedade de sua frota é de todo descabida. Bem, arguir a primeira questão, que é a imunidade. Se o juiz acolher, não tenho que pagar nada. Claro? Agora vou dizer da outra possibilidade. Olhe lá, na remota hipótese de assim não se entender, o que somente por hipótese se admite, tem-se que parte dos créditos tributários exigidos já se encontram extintos pela decadência. Considerando que PVA está sujeito a lançamento de ofício, que a notificação dos lançamentos relativos aos exercícios de 98 a 2008 foi efetuada em janeiro de 2008 e aplicando-se a regra do artigo 73, inciso 1º, tem-se que os tributos relativos aos exercícios de 98 a 2002 estão extintos pelos efeitos da decadência, nos termos do artigo do CTN 156. Vale conferir a seguinte tabela. Aí a gente faz uma tabelinha para mostrar que os créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram até 2002 estão extintos pela decadência. Pelo exposto, os créditos tributários relativos aos exercícios de 98 a 2002, inclusive, estão extintos pelos efeitos da decadência, restando assim impossível sua exigência. Vamos agora justificar o pedido da medida liminar.
A relevância dos fundamentos decorre da demonstrada afronta ao texto constitucional, que trata da imunidade e, sucessivamente, da exigência de crédito tributário já extinto pela decadência. Justifica-se o deferimento da medida liminar sob pena de inutilidade do provimento, pois o vencimento da exigência ocorrerá no próximo dia 1º de março e, na hipótese de ser obrigada a pagar o tributo exigido, a impetente terá forte impacto negativo em seu caixa. Da onde que eu tirei isso? Tirei isso do próprio enunciado, ok? Resta assim demonstrada a existência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, ok? Muito bem. Pelo exposto, a impetente requer, com arrimo no artigo 7º da Lei 12.016, a concessão de medida liminar, independentemente de caução e inaudita altera partes, para determinar a autoridade coatora que se abstenha de exigir da impetente os créditos tributários constantes dos carnês aqui juntados. Todos eles. Estou fazendo primeiro um pedido liminar com base no reconhecimento da imunidade. E, sucessivamente, se abstenha de exigir os créditos tributários decorrentes do IPVA relativos aos exercícios de 98 a 2002. A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que tiver no prazo legal. A intimação do Ministério Público para que preste as informações que tiver. A intimação do Ministério Público para que oferte ilustrativo parecer, que seja oficiado o órgão de representação judicial do Estado de Minas Gerais do ajuizamento desta ação, para, querendo, vir a integrar o feito. A concessão da segurança para determinar a autoridade coatora para que se abstenha de exigir da impetente os créditos tributários constantes dos carnês aqui juntados e, sucessivamente, se abstenha de exigir os créditos tributários decorrentes do IPVA, relativos aos exercícios de 98 a 2002. Então, veja, pedi na liminar e agora estou pedindo na segurança. Não quero pagar nada, para mandar que a autoridade coatora se abstenha de me exigir todos os créditos relativos ao IPVA. E se o juiz não entender assim, pelo menos no que diz respeito ao período de 2002 para trás, que não me seja cobrado, ok? Seja impetrada, condenada a ressarcir as custas processuais eventualmente adiantadas, junto aos seguintes documentos: instrumento de procuração, documentos comprobatórios da propriedade dos veículos, carnês para pagamento IPVA, prova da data de recebimento dos carnês. Veja bem, eu estou juntando aqui a prova de que esses carros objeto do lançamento são meus. Então eu tenho que fazer prova da propriedade dos veículos. E além do mais, eu tenho que dizer quando que eu recebi os carnês, para que eu possa fazer a prova de que não há mais de 120 dias entre a ciência do ato coator e o ajuizamento deste mandado de segurança. Ok? Dá à causa o valor de alguns reais, pede deferimento, Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2008. Assinatura do advogado, nome e OAB. Ok? Muito bem, pessoal. Então, olha lá, estamos aqui terminando a nossa 5ª aula prática. Espero que você tenha realmente redigido o seu mandado de segurança e que a sua redação, se não igual, evidentemente, esteja nos mesmos termos do que é o suficiente para a sua aprovação. Ok? Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e bons estudos.